Boa tarde, meninas! Sejam bem-vindas à nossa mentoria de número 109. Hoje nós vamos falar sobre culpa. Quem for chegando aí vai dando um oizinho. Nossa mentoria de hoje é sobre culpa, então. Eu tinha começado uma outra aqui, uma outra sessão, mas estava mudo, então eu estou recomeçando aqui. Vamos ver se agora vai direitinho. Vamos esperar vocês chegarem para testar o som comigo. Quem for chegando vai me dando um oizinho. Deixa eu avisar lá no grupo que tá ok agora. Bora com som. Vamos ver. Agora sim. Quem chegou aí me dá um oizinho. Só pra gente testar o som e imagem. Ai, gente. Tem alguém aí comigo? Aí, agora sim. Boa tarde, Rê. Boa tarde, Aninha. Sejam bem-vindas. Nossa mentoria de hoje sobre culpa, a pedido da Rê. A Dani também falou que queria, que sempre é útil. A Stephanie, que é aluna nova, também falou que seria interessante. Então, falei recentemente sobre culpa, vou falar novamente, tentando trazer novas informações para agregar ainda mais para vocês, tá? Quem aqui sente muita culpa? E aí eu tava falando, né? Vocês não me ouviram, tava sem som. E, que bom, Stephanie, te ver aqui ao vivo. Aninha, Márcia de novo. A gente já se viu agora há pouco na terapia. Aqui de novo, coisa boa. Elis, quem mais? Rê, sejam bem-vindas, minhas meninas. Dani chegou. Então, vamos lá. Agora com o som aqui, senão vocês têm que fazer a leitura labial. A Rê pediu esse tema, sugeriu esse tema. E lembrando, gente, que vocês sempre podem sugerir temas. Bem provável que nós vamos ter aí uma sequência de semanas com mentoria. A gente sempre faz 2 por mês. E hoje é a nossa última do mês de janeiro. Mês de fevereiro nós temos 4 segundas-feiras só. E 2 delas a gente vai estar em 360. Anotem aí, 360 vai começar no dia 11 e vai até dia 25. Para a gente não ter que fazer nas segundas-feiras, que a gente está em 360, que já é sobrecarregado, é bem provável que a gente vai ter na semana que vem e na outra semana. Então, dia 3 e dia 10. Se mudar alguma coisa, eu aviso vocês. Então, a gente vai ter dia 3 a princípio, dia 10 a princípio. No dia 17 a gente vai estar no 360, dia 24 vai estar no 360. Então, a gente vai se ver muito aí de hoje em diante, tá bom? O som tá abafado, gente. Mas vocês estão me ouvindo? Vou tirar. E agora, melhorou? Tirei o fone. Aí, mas eu vou ficar com o fone no ouvido, porque daí eu fico mais concentrada. Veja se melhorou. Vocês estão me ouvindo agora? Digam aí pra mim, que é essencial vocês. Melhorou? Ah, então tá. Deixa eu ver agora, tá? Voltou, ok. Voltou normal. Tirei o fone. Fone geralmente ajuda, mas dessa vez não tava. Tirei aqui, só tô com ele no meu ouvido, porque aí eu fico mais concentrada. Bora? Então, a Rê, que tá aí, falou, Gleice, fala alguma coisa sobre para aliviar a culpa. E aí eu tava falando, lá muda ainda há pouco, que quanto a gente quer uma solução para os sintomas que a gente tem. A solução ajuda, mas entender de onde vem ajuda muito mais. Então, se eu me sinto culpada, não vai adiantar nada dizer, Rê, mas não adianta, não precisa se sentir culpada. Imagina, não é culpa tua, aceita, tá tudo bem. Adianta alguma coisa? Geralmente não. Geralmente não adianta. A pessoa também é perfeccionista. Não precisa fazer perfeito. Imagina, tá ótimo. E você lá na sua perfeição. Nossa, não tá. Não tô me sentindo bem. Eu não tô me sentindo segura. Prestem atenção. A gente sempre busca, quando tem um trauma, quando tem uma dificuldade, onde está a insegurança. É a insegurança que traz esse tipo de sensação. Então, onde tem a culpa, o que eu vou te dar uma dica para aliviar a culpa? Não tem uma dica para aliviar a culpa. É pensar no contrário? Entender o que tu pensaste para sentir culpa é um caminho. Então, o que tu precisa pensar para sentir essa sensação, essa emoção, esse sentimento de culpa? Lembra da nossa engrenagem cerebral? Pensamento, sentimento, comportamento e hábito. Se vocês não estão gostando de como estão se sentindo, vamos identificar quais são os pensamentos que geraram essas sensações, essas emoções. Então, pensa aí e me fala. Então, a Rê pediu algo para aliviar a culpa. E aí eu trago essa reflexão para a gente caminhar e conseguir resolver de uma forma mais profunda. Ela também falou, sempre que algo não sai, sempre que algo sai do controle ou dá errado, eu me sinto culpada. E aí também estava falando, quando vocês não entenderam, né?
A culpa vem também tem essa questão do controle, que é uma ilusão. Buscar o controle de coisas que a gente não tem controle é uma sensação de impotência. Então, assim, a Rê tem duas crianças, dois meninos, gêmeos. Qual é o controle que ela pode garantir? Muito pouco. E isso acaba deixando ela muito ansiosa e depois, consequentemente, muito culpada. Então, buscar soltar um pouco o controle. Todas as vezes que a gente busca controlar, a gente perde o próprio controle. A Rosiane não conseguiu entrar, será? Mas acho que vai aparecer para ela daqui a pouquinho. Eu tô no sucesso, tá certo, né, gente? Tô no sucesso, tá certinho aqui. O que mais? Fora a culpa e frustrações do passado, que hora ou outra vem me atormentar, ela falou. As coisas do passado vêm te atormentar, porque o teu corpo ele quer te proteger para que você não sinta, não viva as mesmas coisas. Tem um medo, tem uma situação, teu corpo já viveu, ele tá, esses medos, essas situações estão registradas no teu corpo e ele fica te levando em situações semelhantes para te lembrar, na tentativa de você não passar pela mesma coisa. Mas nessa tentativa acontece uma espécie de equívoco que acaba te colocando em situações parecidas. Porque se ele fica toda hora sussurrando no teu ouvido para você não esquecer de algo, no fim você está sempre lembrando e está sempre atormentado com aquilo que te machucou. Então é essencial a terapia, é essencial fazer limpeza de carga emocional de situações passadas traumáticas, para que isso pare de ser avisado, para que você pare de ficar revivendo aquilo a todo tempo para tentar buscar os teus fragmentos. Ó, Kelly, obrigada por orientar lá, Kelly, obrigada. Então, vamos ver aqui, o que vocês estão escrevendo. Tá? Só fiz uma introdução ali falando o que a Rê pediu. A Dani falou, já senti muita culpa no passado, hoje eu tenho trabalhado melhor, muito bom. O som melhorou, tá. No meu caso, adiantou, eu entender que sentir culpa não muda os fatos. Não muda os fatos. E entender da onde vem a culpa, principalmente. Oi, Thaisa! Tudo bom? Que bom te ver aqui também. Gostei, muito bem. Estão me ouvindo? Tá fazendo sentido por enquanto aqui? Que eu contei sobre a Rê? Alguém se identifica com a Rê? Da onde vem a Rê? Não sei se estás aí. E aí, Rê, o que vocês pensam na hora, antes de vocês sentirem a culpa? Coloquem aqui para mim. Vamos pensar no seguinte. Quando vocês acusam alguém de algo, uma outra pessoa, a pessoa vai lá, você acusou alguém de algo, tá? Vocês acreditam que a pessoa é culpada de algo, por algum mal que ela tenha feito, por alguma coisa que ela tenha te causado a você, alguém que você gosta muito. Automaticamente, você não quer que essa pessoa se dê bem. Você não quer que essa pessoa receba coisas boas. Você não quer que essa pessoa seja premiada pela vida, receba coisas boas, porque essa pessoa ela é culpada. Né? Na nossa sociedade, a pessoa culpada vai ser condenada, ela vai ser presa, ela vai pagar por algo que ela fez, por alguma culpa de algo que ela cometeu. Então, ela vai ser punida, certo? Você vai desejar que essa pessoa, então, pague de alguma forma por algo de ruim que ela tenha feito, algum erro cometido. Seria injusto para você que essa pessoa que cometeu um erro, essa pessoa culpada, se desse bem, recebesse recompensas da vida, não seria? Alguém concorda comigo? Você vai lá, você acusou alguém, a pessoa fez algo de ruim, você acha que essa pessoa que fez coisas ruins, ela deve ser punida ou não? Essa pessoa que fez algo de ruim, ela merece coisas boas na vida? Ou ela merece recompensas positivas da vida? Ou ela merece uma espécie de punição? O que vocês acham? Ó, minha culpa vem do meu perfeccionismo. Então, às vezes a criança foi tão cobrada e sentiu tão pouco que ela atendeu às expectativas dos pais e ela se sentiu culpada pela insatisfação dos próprios pais. Porque uma criança vem no mundo para salvar a vida dos adultos. Por isso que nós que temos crianças temos que cuidar para sermos adultos. E, como é que eu vou dizer? Assumirmos os nossos papéis como adultos para liberar as crianças para elas assumirem só o papel delas de crianças. Porque quando a gente não faz isso, elas vão querer tomar e salvar a nossa vida. Então, se nós, como pais, demonstramos uma espécie de fraqueza, uma insatisfação extrema, nunca nada tá bom, nós não reforçamos as coisas boas, não incentivamos as crianças, elas entendem o quê? Não sou boa o suficiente. Não sou boa o suficiente, minha mãe tá sempre irritada, sempre nervosa, sempre chateada, sempre triste. Então, isso é o quê?
culpa minha, porque se eu fosse perfeita, se eu atendesse todas as expectativas da minha mãe e do meu pai, eu não precisaria me sentir culpada. Eles seriam mais felizes, a vida deles seria melhor, seria mais leve, seria mais fácil. Então, se a vida dos meus pais não é boa, não é leve, não é fácil, é culpa minha. Ali começa uma culpa. Ó, vamos ver. Boa, ó, ai, gostei. Peraí, vamos lá pra cima. Minha culpa vinha do perfeccionismo, que foi o que eu acabei de falar. Meu perfeccionismo vinha da minha necessidade de agradar os pais. Ó, não tinha nem lido, ó. Já falei exatamente isso. Então, eu tenho uma necessidade de agradar os meus pais porque eu vim aqui para salvá-los. Eles me deram uma vida, eles são as pessoas mais importantes da minha vida. Se eles não estão bem, é culpa minha. Se eles estão chateados, é culpa minha. Se eles não sei o que, é culpa minha. Alguém aqui já pensou, ai, será que eu deveria ter nascido? Tipo, eu não deveria ter nascido. Se eu não tivesse nascido, acho que eles sofreriam menos, eles teriam menos dificuldades, eles. Não sei, seria mais leve para eles. Alguém já pensou nisso? Quem errou merece. Eita, tá aparecendo janela aqui. Quem errou merece uma segunda chance. Merece segunda chance. Muito bem. Mas é culpado? Se uma pessoa errou contigo, tu acha que ela merece uma segunda chance ou tu acha que ela deve ser punida? No momento certo para ela, ela vai colher o que plantou. Muito bem, vocês estão muito legais com essas pessoas que cometem erros. Depende do erro, a Fran falou. Sim, acho que não merece coisas boas. Minha culpa é da cobrança da família. Da cobrança da família. Porque a tua mãe lá tinha expectativas em relação a ti. Tu não. Ninguém atendeu, entendam que ninguém atendeu todas as expectativas dos pais. Porque as expectativas dos pais são dos pais, tem a ver com a história deles. Então é impossível qualquer pessoa atender 100% da expectativa de alguém. E inclusive os filhos dos pais. Enquanto tentam se adaptar, vão se perdendo de si mesmos. E quando não conseguem ou entram num conflito extremo entre ser quem alguém espera que eu seja e ser quem eu sou, a pessoa realmente se perde e aí vem as culpas de você querer ser você mesma e não poder porque não vai atender a expectativa, ou fazer o que o outro quer, mas uma frustração incrível porque você não se sente completa ou correta. Ó, eu sempre fui culpada pelo meu pai. O teu pai te culpou de quê, Stephanie? Vai depender do que a pessoa é culpada. Existem coisas que não são negociáveis e penso que devem ser punidos. Tipo o quê? Me sinto culpada por não conseguir colocar em prática nada que eu me propus para esse mês de janeiro. Daqui 6 dias volta a minha rotina, minhas férias irão terminar e não fiz nada. Fez nada? Não estudei, não assisti as aulas da Gleice. Meu foco começou na segunda e terminou na quarta passada. Mas o que que tu fez? Não fez, de repente, o que tu te propôs em relação a isso. Mas o que que tu fez nas tuas férias? Diz pra mim aqui, Voneide. O que que tu fez nelas? Já pensei se eu deveria ter nascido sim. Olha isso. Por que tu pensou que tu deveria ter nascido? Em que culpa que tu se coloca? Aí que eu queria chegar. Eu também nunca consigo focar em nada e terminar nada. Já pensei isso no passado, quando adolescente. Sinto culpa por decisões que tomei, por achar que elas não foram boas. Conscientemente sei que foi o melhor que eu fiz no momento, mas ainda assim acho que foram ruins e me culpo. Olha lá as coisas do passado que tem que limpar, Rê. Tem que limpar lá na tua terapia. Se a tua terapeuta não fizer, vem limpar comigo, que eu sei limpar. Bem, bem limpinha. Tem que limpar, senão fica voltando. E aí é divórcio energético isso aí. Merece segunda chance, a punição cabe à lei do retorno e não de uma necessidade minha. Ele me culpava pela separação, cadê? Com a minha mãe, porque ele passava traindo ela e eu sempre que via contava para ela. Eita, olha só. Eu sinto culpada e com isso fico com raiva quando não faço as coisas certas e acabo descontando em coisas que nem sempre deveria. Muito bem. Gostei, excelente. Então, perguntei para vocês, se quando vocês percebem que tem alguém culpado de algo, vocês acham que essa pessoa deve ser punida? De alguma forma, todo mundo achou que sim, né? Seja punida pela sociedade, seja punida pela lei do retorno, mas que sim, de alguma forma, essa pessoa merece uma espécie de punição. Só que o problema é quando a pessoa acusada por vocês são vocês mesmas. É isso que a Rei falou quando você fala, eu também me culpo, eu também me culpo. Eu me culpo, então eu sou a pessoa que eu estou julgando culpada. Se eu acho que a pessoa culpada merece uma punição e eu me culpo, então eu
também estou querendo me dar punição? E aí nós temos que entender. Culpado de quê? Vamos lista, é lista. Culpas que eu tenho na vida. Vamos lá, quero que vocês listem e pensem. Talvez vocês nunca tenham pensado nisso, talvez alguns sim, algumas coisas sim, outras não. Culpas que não são de hoje. A culpa por ter comido algo que não deveria, por ter comido mais do que deveria, é isso aqui. A questão é que vocês estão presas numa culpa que é muito mais profunda lá de trás. E a gente tem que listar essas culpas lá de trás. Por quê? Senão vocês vão ficar presas, vocês não vão ter paz, vocês não vão, se vocês não identificarem que é o primeiro passo, não trouxerem para a consciência aonde que é a raiz dessa culpa, vocês não conseguem se livrar. E vocês vão ficar na familiaridade da culpa. Tá fazendo sentido, gente? Tô indo muito longe? Quer ver? Ó, vou fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês comem, eu com meus esquemas aqui para não esquecer de falar nada. Quando vocês comem além do que vocês deveriam, vocês estão aqui no curso, vocês querem emagrecer, vocês comeram além do que vocês deveriam. Quando vocês não fazem o que vocês sabem que deveriam fazer, como que vocês se sentem? Vocês comeram mais que deveriam, comeram sem fome, não fizeram algo que deveriam ter feito para emagrecer, por exemplo. Como vocês se sentem? Culpadas. E aí vocês vivem fazendo coisas que fazem vocês se sentirem culpados. Se vocês vivem se sabotando, vocês vivem se colocando nesse lugar, é porque vocês estão se autopunindo de uma culpa que veio lá atrás. Vocês só estão continuando se punindo por algo ruim, errado que vocês fizeram. Só que lá atrás vocês começaram fazendo isso. Frustrada, chateada. O sentimento que vocês sentem fazendo as coisas, essas coisas erradas hoje, são sentimentos familiares para vocês. Vocês já sentiram lá atrás. E é o inconsciente de vocês querendo colocar vocês nos mesmos lugares como uma forma de reparação e de autopunição. É familiar para vocês. Ó, culpada. Mas mesmo assim, depois vou lá e como de novo. Por quê? Porque na verdade, vocês querem a culpa. Olha que louco isso. Não, mas eu não quero. Não quer, mas quer. Não quer conscientemente, racionalmente, vocês não querem a culpa. Mas inconscientemente, se vocês se culpam por algo lá do passado, vocês estão se punindo, fazendo algo errado para sentir o quê? Mais culpa. Para se punir de novo, para se culpar mais, para se punir de novo, para se culpar mais e bola de neve. Por quê? Porque vocês estão num cárcere. Porque vocês estão presas na culpa. E aí? Dá para começar a gente fazer uma lista de coisas que vocês podem ter se culpado na vida? Quem aqui falou, nossa, eu já pensei que era melhor não ter nascido? Quem pensou que era melhor não ter nascido é porque se culpou por algo. E se culpou pelo quê? Se eu não tivesse nascido, se eu não tivesse nascido, o que seria melhor para alguém em algum lugar? Ai, não, se eu não tivesse nascido, minha mãe teria uma vida mais leve, minha mãe ia ter mais dinheiro, meu pai não ia separar da minha mãe, como a Stephanie falou, que se não tivesse sido eu, não ia ver que meu pai traía minha mãe, e aí eles talvez tivessem casado até hoje, então eu sou culpado pelo término do relacionamento. Eu sou culpado, então se eu não tivesse nascido, não, eles estariam casados, estariam felizes, na conta da gente. Se eu não tivesse nascido, sei lá, minha mãe não teria dado mais atenção para minha irmã. Olha, começa. O que vocês acham? Se eu não tivesse nascido, a minha mãe poderia ter uma carreira, porque ela abandonou a carreira porque eu nasci. Se eu não tivesse nascido, minha irmã seria filha única, e ela poderia ter tudo para ela. Ela não teria dividido nada com ninguém. Se eu não tivesse nascido, o que mais? Meu pai ia ter mais dinheiro, ia sobrar mais para eles iam poder fazer mais coisas, podiam viajar. Que mais? Que outras coisas? Tem gente, muitas mulheres e clientes minhas se culpam por abortos provocados ou abortos espontâneos, se culpam por questões de relacionamento, se culpam por saúde de terceiros, se culpam por tanta coisa. O que vem na cabeça de vocês? Vão falando aí para eu tentar ler aqui. Vocês... Deixa eu ver se eu consigo. Acho que é melhor ler aqui no celular. Vão falando aí, tá? Não, peraí, que aqui não pegou lá do começo. Ó. Não tem de aqui. Um montão de coisa aqui. Vamos ver. Tá, parei aqui na Elise, então.
A Rê falou, vou limpar com você. Acho que ainda tem coisas que com você será melhor resolvido. Vem, que a gente limpa. Faz uma lista aí pra gente aproveitar bem o tempo quando for fazer. Relaxei, não segui horários, comi sem controle, deixei o dia fluir. Tu só, tu relaxou, porque era uma coisa que tu não podia fazer quando estava no trabalho. Tu precisava. Então tu não fez, não é que tu não fez nada. Rendeu. É uma coisa que tu não podia fazer. Não seja carrasca consigo mesmo, Ivoneide, por favor. Tu trabalha pra caramba. Eu já te falei, na minha visão, mais do que tu deveria. Eu sei que o teu perfeccionismo e a tua corretude, nem sei se existe essa palavra, não te permite fazer muito diferente. É uma coisa pra se trabalhar. Então, tu precisa relaxar. E aí, tu relaxou em tudo. Tu relaxou no emagrecimento, relaxou no curso. E tá tudo bem. Foi o que deu. Tá tudo certo. Não precisa se culpar por isso. Olha o ciclo da culpa. E a gente segue daqui, não tem problema. Não seguir horários. Porque era quando tu podia. Nunca pode não seguir horários. Tu nunca pode relaxar. Comeu sem controle. Nunca pode. Deixou o dia fluir. Foi bom ou não foi? O teu trabalho da vida é conseguir fazer tudo isso sem se exceder. Sem se exceder em nada, sem se exceder no trabalho, sem se exceder nas exceções, sem se exceder nos excessos, se exceder, entendeu? É um trabalho da vida. Só que aí corre o risco de tu não se culpar tanto mais. E aí entra uma pergunta para todas. O que vai ser de vocês? Vocês conseguem imaginar a vida de vocês sem vocês se culparem? Se vocês começarem a fazer tudo certo, e aí vocês não se culparem mais, é estranho? Precisa se parabenizar, começar a funcionar. É mais estranho se parabenizar ou se culpar? Qual que é mais familiar, se culpar ou se parabenizar? Porque me sentia assim, porque não me sentia querida, desejada pela minha família, por isso pensei se deveria nascer. Era isso. Então, poxa, eu não sou querida, não sou amada, então não mereço. Se eu não sentir o amor da minha família, então não é por causa de problemas deles, não é por questões deles, é porque eu não sou boa o suficiente. Se eu não sou boa, é tudo culpa minha. Não é que eles não demonstram o amor como eu gostaria, porque eles não sabem fazer isso. É culpa minha. Se eles não demonstram amor, é porque eu não sou boa. A criança entende isso. A criança não entende que ela fala, nossa, olha o sistema familiar do meu pai, foi complicado assim, assim, assado. Olha o sistema familiar da minha mãe. Nossa, eles não souberam demonstrar, eles não souberam, eles não tiveram recursos, eles não souberam me amar como eu gostaria. A criança ela não pensa isso, a criança pensa, se eles não me amaram como eu gostaria, porque eu não sou boa. Porque se eu fosse boa e se eu fosse perfeita, aí eles me amariam. Então, culpa minha. Ali começa uma culpa já. Não é familiar? Me sinto culpada em relação aos meus filhos. Eles são adultos. Sempre acho que não fiz o meu melhor por eles. Conscientemente sei que fui a melhor mãe que poderia ser naquele momento. Olha, a culpa em relação aos filhos. Clássico. O que poderia ter sido diferente? E o que tu consegue reparar hoje? Eles estão bem? São pessoas do bem? Construíram suas famílias? Estão saudáveis? Estão vivos? E aí tu fez o melhor que tu pôde. E hoje tu está trabalhando para ainda dar a eles o que tu podes e ir melhorando. Culpa, mais culpa. Durante o ano cumpro horários, prazo diariamente, vivo de olho no relógio. Tá vendo? E aí tu pode. Então não é que tu não fez nada. Tu não fez nada do que tu se propôs. Mas tu fez o que tu precisava. Tu deu pro teu corpo o que ele precisava para manter a vida, inclusive. Olha que importante que foi isso. Só que tem um 880. É muito, muito, muito ao longo do ano. Aí tu teve que largar tudo para equilibrar. Talvez se entregar um pouquinho menos, não estou nem exigindo demais, um pouquinho menos aqui, possa conseguir fazer alguma coisa a mais nas férias, porque não vai necessitar de um relaxamento tão extremo, porque tu já vem de um pouquinho de relaxamento. Culpa, escolher a mim em primeiro lugar. A família sempre vem em primeiro lugar. Mas se tu não te prioriza, tu não és a melhor na tua família. E aí tu entrega pouco pra tua família, tu entrega uma mãe, uma esposa, toda pela metade. Então tudo bate neles. E aí quando tu olhar lá na frente os teus filhos, tens um casal, talvez tenham a família deles e olhem e falem, tu veja a tua filha se matando pela família e se colocando todo mundo em primeiro lugar, todos os outros em primeiro lugar, e talvez tu olhe e em algum momento, talvez em uma parte tu acha que é certo e a outra fale, ai, mas filha, não, porque daí é a tua filha. Não, filha, não, tu tens que te priorizar, não, tu tens que fazer, tu faz por ti, tu tem que ter saúde física, tu tem que ter saúde emocional.
E ela diz, mas eu aprendi com a melhor, que foi tu mesma, mãe. Tu fazias isso. Aí pesa. Então, antes de acontecer isso, tu começa a dar uma prioridade para ti. Não é uma prioridade de esquecer o resto, mas tem momentos de priorização. Não é o tempo todo. Eu vou me priorizar o tempo todo. Não, aqui, por exemplo, eu estou priorizando vocês. Não estou me priorizando, estou priorizando vocês, totalmente. Depois eu priorizo meus filhos, depois priorizo a minha casa, depois priorizo meu marido, depois me priorizo e assim vai. Mas nós temos que ser nossa prioridade em alguns momentos, ter um momento só para nós de priorização egoísta quase. Tem que ter. Isso não é errado, isso é obrigatório, porque a gente recebeu a vida. Uma vida para a gente cuidar, que é a nossa. A gente recebeu de Deus, né? Para quem acredita aí, a vida. Então a gente tem obrigação de cuidar dela. Como que a gente vai cuidar? A gente recebeu a vida e a gente vai cuidar mais da vida dos outros do que da nossa se a gente ganhou essa vida de presente. Então a gente tem que cuidar dela. Podia não ter nascido. Culpada. O que mais? Vamos ver. Ansiosa, me sinto fraca. Culpada por comer mais que o necessário ou não treinar, me sinto feia, burra, sem propósito, frustrada, chateada, culpada, mas mesmo assim vou lá e como de novo. Porque tu quer buscar mais culpa e quer buscar mais alívio. Quando como demais, quando não programo minha alimentação, me sinto culpada e ansiosa e acabo piorando minhas atitudes em relação à comida, comendo mais ainda. Estou presa na necessidade de querer agradar, suprir família, ser útil. Está presa na necessidade. Mas esse não é o teu único papel. Tu acha que esse é o teu propósito de vida? Querer agradar e suprir a família e ser útil? O que vai acontecer, Dani, na tua vida quando os teus filhos forem embora cuidarem das famílias deles? O que vai sobrar? Tu vai ficar sem utilidade, sem necessidade? Não vai ter. Vai agradar quem? Se eles forem morar longe, né? Porque de repente vai dizer, não, mas eu posso ajudar eles a cuidar da família deles, posso cuidar de neto, pode não sei o quê. Se eles forem morar longe, não precisarem mais de ti por perto, o que vai ser de ti? Nós temos vários papéis. A gente não pode se concentrar 100% em um papel só. E aí tu faz muito bem quando tu voltou a estudar. Porque tu busca utilidade em outros papéis. Se eu não tivesse nascido, meu irmão teria vindo no momento certo para eles. Olha isso. Seria tudo diferente, tá? Se nós não tivéssemos nascido, tudo seria diferente. Nada seria como é. A gente criou uma fantasia de o que poderia ser, de como poderia ser melhor, talvez. Pior a gente não pensa, né? Quando a gente tem esse pensamento de não deveria ter nascido, poderia não ter nascido, sempre pensa que poderia ser melhor. É tudo uma fantasia. Preciso limpar também, bora? Vamos limpar. Limpar é muito importante, gente. Aqui eu consigo trabalhar no macro e ajuda muito, 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 muito. Mas quem tem coisa cabeluda e que fica voltando é porque tem coisa que não foi vista ainda do jeito certo. Então é importante ver para a gente poder evoluir. Eu não consigo seguir rotina para nada, então me culpo demais por isso. Não consegue seguir rotina para nada. E aí o que tu fica, que incêndio que tu fica apagando quando tu não consegue seguir a rotina? Tu acho que falou um pouquinho para mim no WhatsApp, né? Tem uma situação com o ex-marido, aí com a mãe. Não consigo viver minha vida, eu não consigo seguir uma rotina, porque eu tenho que dar conta de atender as necessidades dos outros. Então a minha fica em segundo plano, décimo plano, né? Fica leve se não tiver culpa. E vocês estão aqui querendo emagrecer. E vocês estão falando para mim que vocês se sentem culpadas, todas vocês. A culpa é pesada. A culpa é um sentimento extremamente pesado. Enquanto vocês tiverem culpa pesada, é muito mais difícil de emagrecer. Então fica leve se não tiver culpa. Se eu consigo sair desse lugar, que é um processo, naturalmente a leveza emocional vem e, consequentemente, a leveza física. E uma bate na outra e a outra bate na uma. Culpa familiar, não sei me elogiar. Eu sei te elogiar um montão. Tu já melhorou, hein, Ju? Melhorou muito. Muito mesmo. A culpa é familiar. Olha aí, uma herança. Uma herança. Da onde? Quem que começou com essa história de culpa? Quem na história de vocês, o sistema familiar de vocês, é uma pessoa que se culpa por tudo? Não começou em vocês. É mais estranho me parabenizar, me esforço para isso. Olha isso. Minha maior culpa é sobre a expectativa que eu senti dos outros.
entendeu? Os outros têm expectativa. Eu não estou atendendo, então é culpa minha, né? Eu sou toda errada. Porque se eu fosse toda certa, como o outro espera que eu seja, a vida dos outros era melhor. Culpa minha. Aí vem. Meus pais nunca foram amorosos para nada até hoje. Isso impacta na personalidade da criança? Com certeza. Isso te traz um trauma, um T minúsculo que eu chamo. Nem tão minúsculo assim. Tu não teve validação. Tu entendeu que tu não merece. A sensação de culpa traz uma sensação de não merecimento. Aí você vai lá e diz, Gleice, meu propósito é emagrecer porque eu quero ficar mais feliz, por exemplo. É um clássico. Tá. Mas você acha que você merece ser feliz? Com as culpas que você carrega na sua vida, você acha que você merece ser feliz e receber essa recompensa da vida? Mesmo com todas as coisas ruins que você fez por ter nascido? Mesmo por não ter deixado sua mãe feliz, o seu pai, você ter dedado ao teu pai, entregado ao teu pai que traía a tua mãe, por você não ter atendido, ficado em casa com a tua mãe, por não ter sido perfeita. Você acha? Não, você vai pagar caro pelas culpas que você tem. Então, que história é essa de querer emagrecer para querer alcançar isso aqui? Não, você lá em algum lugar você não merece. Aí o que você faz? Você vai se auto-sabotando para se punir pelas culpas da vida que você tem. Gente, estou indo muito longe, faz sentido? Vão me falando aí. Então, Stephanie, muito, tá? Muito. Com certeza, tu é uma pessoa cheia de traumas, também dá para limpar em terapia. Aqui a gente vai, vocês vão sempre aprendendo estratégias para melhorar tudo. Mas quem tem aí uma criança muito ferida, muito rejeitada, muito abandonada, é importante terapia. Não precisa ser comigo. Podem fazer com quem vocês confiarem, quiserem, mas tem que ser um psicoterapeuta que trabalhe com a criança interior, com a infância de vocês. Se não trabalhar a infância de vocês, infelizmente, vai ter uma melhora, mas não tem uma resolução, porque é lá. A infância é um caminho que se pisa a vida inteira. A vida inteira. Se tu for ver, aí tu vai lá, nem não conheço nada da tua vida, Stephanie. Tu falou, meus pais nunca foram amorosos pra nada até hoje. Daí tu vai lá, olha nos relacionamentos que tu teve. Tu teve homens na tua vida que foram amorosos contigo, que te priorizaram, que te colocaram pra cima, que te valorizaram? Eu não sei a resposta, eu tô perguntando, imaginando que a resposta seja não. Porque o primeiro relacionamento que a gente tem na vida, o ensaio, é o relacionamento dos nossos pais, entre eles e com a gente. Então a gente tende a repetir. Quando a gente não repete, é porque a gente curou muitas coisas já dentro de nós. E aí, as meninas falam que é estranho se parabenizar, me esforço para isso. Se é estranho parabenizar e é comum me culpar, eu vou ficar naquilo que é mais fácil, mais familiar. E muitas vezes me saboto. Por isso que o processo, às vezes, é melhor ser lento do que ser rápido, para a gente ir lidando com aquilo ali, porque você vai se parabenizando, você vai recebendo parabéns dos outros, e aquilo, às vezes, é tão estranho, tão difícil, que você foge daquilo. Tu tem que ser, às vezes, devagar para ir sentindo, isso aqui eu aguento. Nossa, eu aguento receber um elogio. Eu aguento acertar. Eu aguento entender que eu consigo, que eu sou capaz e que eu sou boa, ao invés de entender que eu não sou suficiente, que eu sou ruim, que eu sou culpada. Você não pode cair lá. Por isso que também muita gente que faz bariátrica, que entra nisso, volta a engordar de novo, porque não aguenta nem a consequência do bom. Imaginando as culpas que meus filhos vão carregar de mim, não tinha pensado nisso. Eu adoro, você já sabe, quem me conhece sabe que eu adoro. Isso aqui é a frase que, assim, eu massageio o meu ego. Nunca tinha pensado sobre isso. Eu amo fazer vocês pensarem sobre as coisas que vocês nunca pensaram. Porque no que vocês já pensaram, vocês já não têm muito mais o que fazer. Quando vocês se dão conta de coisas novas, vocês ganham de presente a possibilidade de fazer algo diferente. Então, sim, imagina o quanto que talvez os teus filhos olhem e falam, nossa, acho que a gente não deveria ter nascido. Nossa, a gente dá muito trabalho para nossa mãe, a gente tem que salvar a nossa mãe, a gente tem que resolver, a gente tem que tapar os buracos da nossa mãe, porque a nossa mãe é a pessoa mais importante da nossa vida, que foi quem nos deu a vida. Olha que presente que ela deu pra gente. Ela deu um ao outro de presente, né? Somos gêmeos. Olha que coisa. E olha que interessante, né? Para essa mãe, que é super controladora, era super apegada à mãe, se eu não me engano, que tinha, acho que, uma ausência do pai ali. Essa mãe, né, que não estava tão pronta para entregar tanto, que é super realmente controladora, produtiva. Olha tipo, aquele presente que ela deu. 2.
E aí um entrega muito pro outro, mas eles não podem tomar o teu lugar. Um não pode tomar no coração do outro um lugar que não é deles. Tu tens que se fortalecer na terapia para tu ser suficiente para que eles possam só ocupar o lugar deles. Entendeu, Rê? E não é para sentir culpada, tá? Não é para se sentir culpada. É para pegar isso como adulta que vocês são e dizer: caramba, eu vou assumir o meu lugar. Eu tenho filho, eu vou ser adulta e vou deixar meus filhos serem crianças que talvez os pais de vocês não conseguiram, nossos pais não conseguiram. A gente teve que não pôde ser a criança que a gente talvez gostaria de ser, só brincar, só não ter responsabilidade. E aí hoje, então, eu vou garantir que meus filhos possam. Sinto culpada quando eu tô de férias, pois saio da rotina e me sinto vazia, sem objetivo, foco. Na infância, meu pai cobrava muito, não podíamos relaxar, descansar, segundo ele, tínhamos que estar sempre trabalhando. Olha, era uma crença dele e que tu levou junto. Agora, por que que ele pensava assim? Quem ensinou isso pra ele? Ele te ensinou isso a partir dos valores dele. Agora, hoje, tu, adulta, tendo filhos adultos, tendo neto, tu achas que essa é verdade isso? É como se tu fosse a tua voz interna fosse a voz do teu próprio pai, te dizendo tudo aquilo que ele te falou e que tu não gostava. A gente ouviu coisas na nossa infância que a gente não gostava, deixava a gente muito frustrado, chateado, irritado, deprimido. E aí o que a gente faz? A gente fala pra gente o que a gente ouvia lá atrás e não gostava. Olha que injusto. Nós somos os nossos agressores lá do passado, que vive dentro de nós. E a gente tem que decidir não fazer isso. A gente se dá conta e fala, não, eu tô cansada, eu sou adulta, eu já trabalhei, eu isso, eu aquilo, então agora eu mereço descansar. Eu não tenho que pagar por nada. Eu não sou culpada. Eu me absolvo. Eu mereço sim. Eu mereço ser feliz, eu mereço ter paz, eu mereço relaxar, eu mereço ter dinheiro, eu mereço ter bons relacionamentos, eu mereço ser magra, eu mereço ser leve. Voltei a estudar para continuar a ter utilidade. Meu marido disse que eu tinha que desfrutar a vida, para me desfrutar a vida e ser útil. É isso aí. Essa consciência é super importante. Bom, eu sei que eu preciso disso, eu preciso disso, e eu não vou sufocar os meus filhos, e isso é aproveitar a vida para mim. Então, eu tenho essa clareza, isso é muito autoconhecimento, e eu vou seguir nisso para continuar tendo minha utilidade. Foi muito bem nisso. Acabou ficando muito ansiosa nas férias, fico desesperada para voltar a trabalhar. É como se tu só existisse quando tu estivesse ocupada, quando estivesse sendo produtiva. Olha que pesado. Às vezes que tu estava relaxando lá no passado, tu era punida e se sentia culpada. Ó a culpa aí. Culpa por relaxar, culpa por aproveitar a vida, culpa por ter paz, culpa por ser feliz. E aí vocês querem emagrecer para ter mais paz, para ser mais feliz, para sentir menos culpa. Daí vocês não conseguem muitas vezes porque que vai contra aquilo que em algum lugar é mais confortável para vocês. Aprendi com a minha mãe, ela vive se desculpando, tentando resolver a vida dos filhos. E mãe tem que resolver a vida dos filhos mesmo. Claro que né, não é para depender, mas dar essa função para uma mãe é muito importante. Do mesmo jeito que nós como mulheres, dá função para os homens como homens. Ah, eu consigo abrir a lata de pepino, mas ele tá ali, por que eu não posso passar para ele? Ah, não, eu quero mostrar que eu sou independente. Nada, deixa ele achar que ele é macho lá e abrir a lata do pepino, deixa ele. Vai lá, e aquilo ganha aquela força do masculino, e você entra na fragilidade, uma espécie de fragilidade que é do mais fácil, do feminino, volta pro seu lugar, e ele vai pro lugar dele, deixa a mãe na função dela, mãe, me ajuda em tal coisa, mãe, como é que era aquele negócio? Ele nem quer saber às vezes, mas ela vai lá e fala, nossa, meu filho precisa de mim, nossa, então, essa mãe precisa sim ajudar. Aí tu vai lá, a tua mãe gosta de ajudar os filhos. Aí tu vai lá e fala, nossa, meus irmãos, nossa, eu não queria que a minha mãe. Não, ela tá na função dela de mãe, deixa ela. Não te mete. Nossa, o problema vem toda a infância, por isso eu acho que eu nunca vou emagrecer. Vai emagrecer quando trabalhar a tua infância. A gente trabalha aqui o raso no curso aqui, que é em grupo 360, cheio de estratégias muito, muito boas, práticas, muito boas mesmo, que vão te ajudar. Mas tu precisa olhar para lá também. Então, tu vai emagrecer? Sim. O único marido que arrumei é o atual, que é super amoroso e sempre me elogia. Mas tem uma dependência, não tem? Ele é amoroso, ele te elogia e tu ama ele.
Ó, eu acho super estranho receber elogio. Mas tu tinha separado, não tinha? Por que tu separou? Trabalho sempre na terapia maternidade, tem sido muito bom nesse aspecto. Estou no caminho certo. Certo. É uma questão da tua vida, porque a maternidade, ela te dá, tem um sentido na tua vida, mas ela atrasa o teu controle. Ela te tira do prumo daquilo que te traz uma espécie de segurança. E olha aí o que, que Deus mandou para ti, que é porque tu precisava aprender isso mesmo, não é? E aí? Lista de culpas. Vamos ver, quero ver a lista de culpas aí. O que alguém pode colocar? Culpa. Minhas culpas. Bota aí, minha lista de culpas. Culpa porque atrapalhei minha mãe nisso, meu irmão naquilo, meu marido, meu cachorro, meu vizinho, sei lá, eu fiz um aborto, foi espontâneo, não foi, não atendi meus filhos, não fui boa. Culpas, faz uma lista aí. E aí? Eu separei porque eu vivia surtando e achava que ele me traía realmente e eu não sei se amo ele. Olha isso. Também tem uma outra questão que pode acontecer. Às vezes ele tem que entender a relação, né? Às vezes pode ser uma dependência que ele tem de ti e tu dele, ou às vezes é tão estranho para ti receber o amor que tu não recebeu lá atrás, não é familiar, tu acostumou a lutar por pouco, que quando tu recebe muito não te atrai. Às vezes a pessoa não se atrai por um relacionamento bom, porque ela está acostumada lá atrás com um relacionamento ruim de pai e mãe. Então, por exemplo, uma filha que não tem o amor do pai, ela entende que ela tem que se esforçar muito, que é muito difícil para receber um pouquinho. E às vezes uma relação meio abusiva, assim, de receber pouco, de abandono. Então ela se atrai por aquilo ali. Depois, na vida, ela acaba se atraindo por homens que também maltratam, que não querem nada com nada. E aquele que dá muito, ela olha e fala, ah, é meio sem graça, não sei, não tem química, não. Ai, não sei, parece que não gosto, não, sei lá, não me interesso por ele. Por quê? Porque não atrai. Você se atrai, você aprendeu a se atrair e implorar pelo amor. Quando você não tem que implorar, parece estranho, parece que não é. Aí a pessoa fala, ai, tem dedo podre. Dedo podre geralmente vem disso. Ó, deixa eu ver. Não estou conseguindo pensar nas culpas, não tem problema. Geralmente as primeiras que vêm nem são as mais importantes. Né? Vamos fazendo uma lista, as últimas são as que mais pegam. Aquelas que você fala, ah, mas isso aqui eu acho que não tem nada a ver, geralmente essas aí são as que mais pegam. No momento mesmo, com meu marido apontando dedos para mim, dizendo que eu estou priorizando a faculdade ao invés dele, não consigo mais me sentir culpada. Não é para sentir, não consigo, nem tenta. Ele tá tentando, mas tu não pega. Ele quer o quê? Que tu fique fazendo massagem no pé dele? É isso? Tu tem que sim ter um tempo para ele. Se tu decidir ficar casada, tu tem que ter um tempo de qualidade para dedicar ao teu papel de esposa. Tem mesmo. Né? Não vai largar o marido para só pensar na faculdade. Tem que ter um tempo para todos os papéis na tua vida. É o tempo pro teu papel de filha, que eu sei que tu faz bem, pro teu papel de mãe, pro teu papel de esposa, pro teu papel de estudante, todos eles. Tem que caber na tua agenda. Senão vai dar ruim mesmo. Também sentia ele muito pegajoso. Aí, ó. E aí tu não recebeu isso na tua vida, né? Ser mãe está sempre em culpa. O que fez e por que não fez. Fez demais, de menos. Exatamente. E aí entender a expectativa do filho em relação a gente como mãe é muito importante. Dá para fazer alinhamento. Tem essa aula lá no curso Sucesso. Qual é a expectativa dos meus filhos em relação a mim? Perguntar. Independente da idade, eles sempre sabem falar, sabe? Tu vai adaptar a pergunta. Agora, que teus filhos esperam de ti? Vocês já perguntaram? Vocês já perguntaram isso? Dependendo do que eles disserem, você vai dizer, olha, não espere isso de mim, porque eu não vou te entregar por causa disso, daquilo. Ou às vezes, o que ele espera, você pode dar, só que você não entendeu como algo que era importante. Mas é a expectativa dele. Já falei isso pra vocês. Lá, né, há um tempo atrás, eu perguntei, e aí, que vocês gostam que a mamãe faça? Qual é a expectativa de vocês, em outras palavras? Não, a gente gosta que você brinque de esconder. E eu odeio brincar de esconder. Acho saco brincar de esconder. Daí eu dava comida, lavando roupa, fazendo mil coisas, e aí não brincava de esconder. Aí eles frustrados. Aí eu abandonei algumas coisas que eu achava que era legal e que eles gostavam, mas que eles não davam nem bola. E comecei a fazer o que eles queriam. Melhorou muito. Eles se acalmaram muito mais, ficaram muito mais satisfeitos. Nesse sentido.
A gente tem, assim, a arrogância de achar o que é melhor para os outros. Mas quem sabe o que é melhor para os outros são os outros. Claro que, né, uma criança é incapaz, às vezes. E aí tem coisas que a gente vai falar, que nem assim, eles falam, ai, mamãe, eu espero que você me dê doce toda hora. E eu vou dizer, olha, mamãe não vai dar doce toda hora, porque a mamãe te ama tanto, que a mãe quer cuidar da tua saúde, então eu dou aqui um pouquinho, outro pouquinho eu não dou. E aí você vai alinhar. Agora, quando são pessoas adultas, elas têm direito às expectativas delas. E se não for possível você entregar, você vai alinhar. Nem espere. Consegue lidar com isso? Nem espere mais. Quando a pessoa não espera, ela para de se frustrar em relação a você também, e vice-versa. Então, não precisa ser essa culpa infinita aí na maternidade quando você faz isso. Dá pra fazer. Márcia, teu filho é adulto, você pode fazer isso. Pode fazer isso com ele, pode fazer isso com a tua nora, pode fazer isso com o teu marido. Quando não faço 100%, não me sinto mais culpada. Entendi que sou humana. Amém, Senhor. O que é 100%, né, gente? O que é 100%? O que é o perfeito? Vamos pensar no que é o perfeito? Perfeito. Vamos combinar que o perfeito é chato pra caramba. Ninguém aqui, eu duvido que vocês admirem alguém porque alguém faz tudo perfeito. Duvido. Duvido. Se vocês pensarem em duas pessoas que vocês admiram, eu tenho certeza que vocês não vão dizer, ai, mas eu admiro aquela pessoa porque ela faz tudo perfeito, ela, nossa, ela. Não. A gente admira pessoas por outras coisas, outros valores. O que a gente tem que querer ser? A gente criou na nossa cabeça que seria melhor lá, daí nossos pais. Não era isso. Lista de culpa. Me sabotar. E tu se sabota porque tu sente culpa. Ó, tu se culpa por se sabotar, mas tu se sabota muitas vezes para sentir culpa. Por me dedicar muito ao trabalho. E se tu não se dedica muito ao trabalho, tu também se culpa. Por gastar mais do que deveria. E aí, se tu não compra tal coisa, tu se sente frustrada porque agora tu pode. Por não conseguir guardar dinheiro para viajar, e aí não guarda, porque também se viajar, teus irmãos não viajam, tua mãe não viaja, como que eu vou ter as coisas, eles não vão ter, me sinto culpada. Olha que a culpa, ela já vem para não sentir outra culpa. Por emagrecer e engordar, entrar no efeito sanfona, na maternidade às vezes sou grossa com elas, e assim vai. Que mãe não é grossa às vezes com o filho? Uma mãe às vezes muito boazinha, muito superprotetora, é um problema também. A criança cresce com a sensação de incapacidade. Tem isso também. Então, né, entender por que tu foi grossa quando foi. Tem que entender. Mas na vida, essas aqui que tu trouxe, ok. Mas não era bem essa que eu queria, não. Tá, não vou invalidar tuas culpas, mas eu quero saber lá de trás. No sentido que eu me culpo tanto por algo lá atrás, nossa, sei lá, né? Sabendo um pouquinho. Aí, sei lá, eu me culpo por ter nascido mulher. E o meu pai queria um homem. E aí o meu pai se frustrou porque ele não pôde fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu me culpo por a minha mãe ter não ter atendido a expectativa do meu pai, não ter dado um filho homem, né, quando era a minha vez. Eu me culpo tanto, eu me senti tão mal por isso, eu me culpo por coisas tão primárias lá atrás que eu tô presa até hoje. E tô me punindo, não tendo paz e não tendo merecimento por conta de coisas lá, não é daqui. Essas aqui, ó, facinho. Ó, o sonho dele é eu estar disponível 24 horas por dia, mas eu preciso de um tempo para fazer algo somente para mim. Ele não entende isso? E aí, ó. Ah, qual a tua expectativa? Ah, minha expectativa é que tu fique 24 horas disponível para mim. Não, espere, querido. Ó, pode parar de ter essa expectativa. Não vou te entregar isso, vou te entregar X horas. Dá para aceitar? Ah, não dá. Então vamos separar. Ah, então tá. Pode parar de esperar. Não vou te entregar, porque eu tenho mais. Tem mesmo 24 horas, isso. Então, pra ti, eu tenho essas. Tá bom pra ti? Aceita? Dói menos? Não aceita? Alinhamento de expectativas. Nem. Não tem. Quanto fala de um jeito firme, não tem discussão. Ou a pessoa para de esperar, ou ela termina a relação. E aí eu sei que no teu caso não vão terminar. Minhas culpas. Tenho mandado meus pais morar longe de mim. Ter mandado. Ah, tu mandou teus pais morar longe de ti? Por que? Essa aí eu não sabia, hein? Não ter conseguido construir minha clínica. Ele tem essa dor aí forte lá do passado. Ter sido mãe. Estar enrolando para mudar algumas coisas na carreira. E tu tá enrolando para mudar coisas na carreira por causa do que aconteceu lá no passado sobre o teu negócio. Isso aí a gente já conversou sobre isso. Ter sido mãe. Tu tem culpa por ter sido mãe? Tu acha que tu não deveria ter sido mãe?
Por que tu decidiu ser mãe? Aí ele diz, estou aprendendo a perguntar, mas o medo da resposta me faz vacilar. Coragem, quando a gente aguenta o medo, quando a gente aguenta o risco, a gente conquista muito mais. Eu garanto isso para vocês. Enquanto a gente fica no medo, a gente conquista menos. Quando a gente arrisca, a gente tem duas chances, dá certo ou dá errado. Quando a gente não arrisca, a gente fica só no que já tem, e geralmente é o errado. Então arriscou, tem duas chances, pode dar certo, pode dar errado também, errado às vezes já tá. Meu pai até queria um filho homem, mas essas coisas da infância não me vejo culpada. Nem em relação à tua mãe, alguma situação que a tua mãe tenha passado com o teu pai, quando tu nasceu, alguma coisa que a tua mãe tenha aberto mão depois que tu nasceu, na gestação, alguma coisa que tenha passado, não sei se tua mãe sofreu, se não sofreu, se a tua mãe é uma pessoa super culpada, que eu sei que tu é bem próxima dela. Falei isso para ele, hoje para ele ficou perplexo, pensativo, que não imaginava ouvir isso de mim. Olha, aí faz um lugar de vítima para tu ser a perseguidora. Não entra nesse, não entra nesse, porque isso é papel da criança ferida. Não entra. É o que é. Vocês são adultos. É muito isso mesmo. Me culpo demais por ter nascido, ser mulher, ser feliz, ter um bom serviço, ter um bom marido. Eu sei, te conhece. Te conhece, Elise, não é de hoje. Então são tantas culpas e assim, olha quanta coisa feia que eu fiz. Olha quanta coisa errada que eu fiz. E agora eu quero isso? Não, eu não mereço. Eu mereço uma punição por eu ter feito tudo isso. Como que eu fui ter nascido mulher? Como que eu pude ter conquistado tudo isso? E a minha mãe não conquistou isso, meus irmãos não conquistaram isso. Vocês, meu sonho é que todas nós sejamos as primeiras do nosso sistema familiar a conquistar muitas coisas. As primeiras, às vezes as primeiras a sermos ricas, as primeiras a termos bons relacionamentos, as primeiras a não nos sentirmos culpada por tudo, as primeiras a termos tantas coisas, serem magras. Por quê? Porque quem principalmente tem filhos vai dizer assim, nossa, se eu sou a primeira, vai facilitar para quem vem depois, né? Para que não sejam os nossos filhos tem que ser os primeiros, porque ser o primeiro dá trabalho. Ser o primeiro é um rompimento. E quem veio antes espera isso de nós, porque elas não conseguiram ser as primeiras. Então cabe a nós que estamos aqui para fazer isso. Tá muito no caminho certo, Dani. Tá muito no caminho certo. Já teve muito no caminho errado da culpa. Muito. Muito. Já teve muito no caminho errado de minimizar coisas profundas, de achar que sempre estava tudo bem, que tinha que ser grata a tudo, tem que ser grata a tudo, mas não numa gratidão de dizer, ah, não, eu já tenho mais que os outros. Não, eu sofri mesmo. Nossa, foi difícil pra caramba pra mim como criança ter a mãe lá que eu tive. Eu sou grata, mas foi difícil lá. Nossa, eu reconheço isso. E você vai trabalhando aquilo. Você tem que acolher a tua criança. É uma sacanagem, às vezes, você minimizar as dores da tua criança. Quando você olha como adulta e vê o que a sua criança passou. Você, mas é normal. Que não mata, como é que é? Não mata a leja, que não sei o quê, que não apanhou, mas é normal. Você olha e fala, nossa, a minha criança, me ouvindo adulta, minimizar a dor dela é muito feio. Porque vocês não fazem isso com os filhos de vocês. E aí vocês adultos minimizando a dor das crianças de vocês, imagina ela olhando e falando, poxa, esperei que você me defendesse. Você tá falando que não que é assim mesmo, que aceita que dói menos. Não, foi difícil. Isso por si só já é um acolhimento. Vai lá, Elis. Beijo, já tá acabando aqui. Essa semana uma pessoa que conheci me parabenizou e disse que precisava aprender comigo a deixar as coisas da casa e se priorizar. Olha a minha evolução. Tá muito. Mas tu evoluiu, tu não evoluiu, tu capotou, Ju. Meu Deus do céu. Pessoa que é a cuidadora de tudo, a salvadora, a resolvedora. Meu Deus, já entrou num outro nível. E aí a tua filha, amém, que tu tá deixando uma herança mais maravilhosa ainda pra tua filha, que é o que eu tô falando aqui. Tá facilitando a vida da tua filha. Tu não quer isso pros filhos? Não quer deixar uma herança de facilidade, mais de facilidade do que dificuldade pra eles? O caminho errado da culpa estava mexendo com a minha saúde, sou grata. Oh, querida, obrigada por me ouvir. Bem isso. Ô, Morgana apareceu aí. Bem, sou grata pela minha mãe, mas sofreu muito. Então, poxa, se a minha criança sofreu muito, eu, como a adulta dessa criança, preciso acolher essa criança que mora dentro de mim, que às vezes aparece. Eu sou obrigada a fazer isso. E muitas vezes ela aparece na hora que eu vou comer, por exemplo.
para compensar tantas dores lá do passado, tantas faltas, tantos buracos, tanta falta de comida, falta de dinheiro, falta de amor, falta de compreensão, tantas faltas. Então, eu preciso cuidar dessa criança para que ela não precise aparecer para compensar de formas prejudiciais. Tem que pensar, a criança é realmente o começo de tudo. Ela vive dentro de ti, gritando dentro de ti, pedindo uma atenção, pedindo um amor, pedindo um acolhimento. Ajudou vocês a nossa sessão de hoje? Conseguiram pensar? Pensem nas culpas profundas que vocês têm. Quiserem colocar lá no grupo do WhatsApp depois? Fazer uma lista das culpas mais profundas, lá de trás, culpas pesadas. Será que vocês estão... Primeiro a gente precisa trazer para a consciência, para depois pensar que punição a gente deveria receber. Se realmente, pense na culpa e depois pense. Nossa, mas né, por que eu fiz isso? Eu estou pronta para me perdoar? Eu estou pronta para ter paz em relação a isso? Eu estou pronta para parar de me punir, de me auto-sabotar? Para que eu tenha que não ser feliz, não ter paz, não ter leveza por conta daquilo que aconteceu lá no passado? Será que eu mereço? Mesmo que eu tenha entendido que eu não recebi o que eu merecia, porque eu não era boa, porque eu não era suficiente. Eu estou entendendo que não era nada disso, que eu só entendi dessa forma, mas que eu mereço sim. Mas eu também sinto culpa por ter vindo do Brasil e ter ficado aqui. Tu mora onde mesmo, Stephanie? Olha a culpa. O que tu deixou para trás? Me culpo por não ter controle do que devo e quanto devo comer. Querer só o que me dá prazer. É o imediato. Aquilo que, a mesma coisa que tu estava fazendo com a tua viagem. Tá lá, nossa, mas tá muito difícil, é muito perrengue. Só o imediato. Tu precisa aguentar uma dor imediata que, se pensar do jeito certo, vai funcionar. Pensar no propósito. Só que tu aguenta a dor imediata, tu tem a recompensa tardia. Tens que adiar esse contentamento, para escolher o prazer tardio. Mas tá sobrecarregada, Márcia, como a gente conversou hoje. Vai lá e te ajudou, ó, foi especial para ti, tu que pediu. Clareou muito, pertinente, porque tu fez esse passeio hoje, olha que interessante, né? Tinha falado hoje, a gente tá falando sobre isso hoje. Assiste mesmo. Picotou. Ai, que pena, gente. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar aqui. Ah, nos Estados Unidos, verdade, foi a aluna da Pri, verdade. Então, gente, quero agradecer vocês. A gente pode ir sempre aprofundando os temas. Peçam lá, botem lá no grupo. Cleice, a próxima tu faz sobre isso, sobre aquilo. Semana que vem provavelmente vai ter de novo. Sugiram aí novos temas. Deem uma folheada na apostila. Olhem lá uma aula ou outra e falem, ah, queria essa aqui ao vivo. Peçam lá alguma das aulas que são gravadas lá, que são mais curtinhas, ao vivo, para eu fazer. A gente tem o 360, né, que vai começar aí no dia 11 de fevereiro. Anotem aí. E aí a gente vai, vocês sabem, a gente vai trabalhar as questões práticas do emagrecimento, né, durante 15 dias seguidos, é o intensivão. Mas antes disso, ainda, a princípio, na semana que vem tem mentoria e no dia 10 também. Então, sugiram temas que sejam interessantes para vocês. As mentorias são para isso, para a gente aprofundar aquilo que está dentro do curso, para ajudar ainda mais vocês. Então, as mentorias são para ser bem terapêutico e bem aprofundado mesmo. Que bom ter vocês aqui. Que bom que gostou, Stephanie. Fiquei feliz que tu participou da tua primeira live aqui. Pensa na lista, compartilha, Ju, vamos marcar o horário essa semana. Depois já me manda aí, ó, o horário que tu podes. Rê, se quiser, também manda. Quem quiser aí contratar sessão de terapia avulsa ou pacote comigo, me chama. Márcia, depois tu me passa o horário da próxima também. E pronto, já mandei os recados. Ei, que bom! Eu também adoro 360, meninas. Vamos nos falando então? Mandem sugestões lá para eu fazer na semana que vem, tá bom? Beijo, gratidão e vamos nos falando. Beijo, meninas. Quem quiser colocar a lista das culpas lá para ir elaborando isso, pode colocar lá no grupo também. Beijo, meninas. Gratidão. Beijo.